Cumprimentando a todos, eu vou declarar aberta a sessão da nossa 6ª Câmara Civil. Eu indago aos meus colegas se há alguma observação em relação à ata da sessão anterior. Se não tem, eu declaro aprovada. Ficam adiados, então, todos os processos nos quais o desembargador Rubens figura como relator, que ele se encontra em gozo regular de férias. Então, todos esses processos serão adiados para aguardar o retorno do eminente relator. Além desses... Você já anunciou todos, né? Já do Rubens, já. Você não quer só falar o número dele? Você não precisa. Não, você pôs consta na ata. Isso, é uma continuação de julgamento, porque o desembargador queria você está com vista, tá? É uma continuação. Isso. Aí o senhor acompanhou o relator e ela pediu vista. Tá bem. Só tem mais isso? Não tem mais adiado, não? Não, adiados esses aqui. Os do Rubens. Meu, você falou que tinha um que era retirado de pauta. Esse aqui é retirado. Não precisa anunciar esse, não? É bom anunciar, né? Porque esse aqui estava suspenso o julgamento. Ah, não, mas isso aí já constou da ata anterior. Já, né? Que é só quando vai republicar. Então, em continuação, o julgamento quinto da pauta, que é um recurso de apelação em que figura como apelante Ali Arfux Júnior e apelado CX Construções Limitada. Na sessão passada, foi adiado o julgamento em função do pedido de vista da eminente desembargadora Cleuci, que tem a palavra. Egrégia Câmara. Trata-se de recurso de apelação civil interposto por Ali Arfux Júnior contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Civil desta comarca nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais movida em desfavor da CSX Construções Limitada, que, em razão da cláusula de convenção de arbitragem, julgou extinto o feito sem resolução do mérito. Sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 267, inciso 7º do Código de Processo Civil de 73, condenando o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que restaram arbitrados em R$ 2.000. O douto e estimado relator, desembargador Guiomar Teodoro Borges, votou pelo desprovimento do presente recurso. Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos. Pois bem, a questão se restringe à aplicação do CDC, no caso em que o comprador do imóvel, um advogado, o adquire para fins de investimento, bem como análise de eventual nulidade de cláusula de convenção de arbitragem, o que levaria à reforma do decreto de extinção do feito. Nos termos do artigo 2º do CDC, abro aspas, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, fecho aspas. Na hipótese, depreende-se que o autor, ora apelante, adquiriu o imóvel com a intenção de locá-lo durante a realização da Copa do Mundo de 2014. De acordo com a teoria finalista, o comprador do imóvel, na qualidade de investidor, não seria o destinatário final na relação jurídica com a construtora, o que afetaria a aplicabilidade da legislação consumerista. Assim, o Código de Defesa do Consumidor, em tese, não tutelaria o consumidor intermediário, que adquire bem não para retirá-lo do mercado, mas para recolocá-lo na cadeia de consumo. Analisando somente por este prisma, o apelante não se amoldaria ao conceito de consumidor. Contudo, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania admite, excepcionalmente, a aplicação do CDC, ainda que não evidenciada a qualidade de destinatário final do produto,
desde que demonstrada a existência de hipossuficiência ou de vulnerabilidade técnica, jurídica, econômica ou fática da parte. Trata-se da teoria finalista aprofundada, que eu entendo aplicável ao caso. Para a Corte Superior, neste caso, aplica-se o conceito de consumidor por equiparação, conforme previsto no artigo 29 do CDC, se não vejamos, e aqui eu transcrevo o artigo 29, peço a dispensa da leitura, porque a lei nós conhecemos, né? Desta via, em consonância com tal entendimento, não possui a qualidade de consumidor pessoa física que não é destinatário final do bem, salvo, e aqui eu sublinho, se caracterizada a vulnerabilidade frente ao fornecedor. Pertinente ao tema, trago à baila o conceito doutrinário acerca de vulnerabilidade. Abro aspas. A noção de vulnerabilidade no direito associa-se à identificação de fraqueza ou debilidade de um dos sujeitos da relação jurídica, em relação de determinadas condições ou qualidades que lhes são inerentes, ou, ainda, de uma posição de força que pode ser identificada no outro sujeito da relação jurídica. Com fundamento no princípio da vulnerabilidade, o âmbito de aplicação das normas de proteção do consumidor pode ser restringido ou ampliado. É possível restringir a aplicação da legislação protetiva apenas aos destinatários finais da relação de consumo. Entretanto, é também possível, com base no mesmo princípio, estender a aplicação das normas do CDC às relações em que esteja presente o desequilíbrio de força entre os sujeitos da relação. É o caso do que dispõe o artigo 29 do CDC, ao estabelecer que as normas de proteção são aplicáveis a todos os que estiverem expostos às práticas ali descritas. Essa disposição vem permitindo uma interpretação ampliativa do âmbito da aplicação do CDC, sustentando essa aplicabilidade com base na vulnerabilidade de um dos sujeitos da relação jurídica, desequilíbrio entre as partes. Continua o doutrinador ainda. A vulnerabilidade técnica é a falta de conhecimento técnico específico sobre o objeto da relação de consumo da qual o consumidor é parte. Já a vulnerabilidade jurídica consiste na falta de conhecimento do consumidor acerca de seus direitos e das repercussões da relação jurídica estabelecida. E a vulnerabilidade fática, espécie residual, abrangendo uma série de circunstâncias, em que, por falta de condições econômicas, físicas, psicológicas do consumidor, este se coloca em posição de debilidade relativamente ao fornecedor. Esses ensinamentos são de Bruno Mirage, no livro Curso de Direito do Consumidor, quarta edição, Revista dos Tribunais, está na página 114, 115 e também nas folhas, na página 153. No vertente caso, tratando-se o apelante de consumidor por equiparação, forçoso reconhecer que há um desequilíbrio de forças na relação existente entre as partes, uma vez que, de um lado, figura uma pessoa física, adquirente de um imóvel no valor de R$120 mil, e, de outro, a construtora, com considerável porte econômico, cujo capital social é de R$2.300.000. É disso que, em se tratando de compromissos de compra e venda de imóveis, como o caso dos autos, não é permitido ao consumidor ditar regra alguma na elaboração dos contratos, cabendo-lhe simplesmente a aceitação das práticas comerciais estabelecidas pelo fornecedor. Ainda que se admita inexistir vulnerabilidade jurídica por parte do apelante, em razão do exercício da atividade da advocacia, tal fato, por si só, não afastaria sua hipossuficiência econômica em relação à apelada. Assim, evidente a situação de vulnerabilidade do apelante, no caso concreto, por se tratar da parte mais fraca na relação jurídica, aplicando-se ao caso o conceito de consumidor por equiparação e, por conseguinte, aplicando-se também o Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido, eu colaciono precedentes do Tribunal da Cidadania, e como eu já disponibilizei antecipadamente meu voto aos meus pares, Vossa Excelência recebeu, né, desembargador Guilmar? Ontem à tarde eu mandei para o seu gabinete, mas o senhor me dispensa da leitura dessa jurisprudência. Então, eu colaciono aqui a jurisprudência do agravo regimental não provido, de número 646.466, da relatoria do ministro Moura Ribeiro, terceira turma, e é um julgado de 7 de junho de 2016. Trago outra jurisprudência, essa eu vou, é da lavra, da relatoria do ministro Ricardo Vilas Boas, Cueva, também da terceira turma, e é de dezembro de 2015, e aqui ficou assim ementado. Agravo regimental, no agravo de recurso especial, processo civil e processual civil, exceção de incompetência, ação de rescisão de contrato e reparação de danos, aquisição de concha britadora, hipossuficiência e desproporção de forças entre as partes, reconhecimento na origem, inversão do julgado, impossibilidade, vedação ao reexame probatório, enunciado número 7 da súmula do STJ, incidência, relação de consumo, competência do fórum do domicílio do consumidor, possibilidade precedente. E diz aqui ainda, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, entre parênteses, artigo 29 CDC, fecha parênteses, por ostentar, frente ao fornecedor, alguma vulnerabilidade que, frise-se, é o princípio motor da política nacional das relações de consumo, entre parênteses, artigo 4, inciso 1 do CDC. Aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, processo denominado pela doutrina como finalismo aprofundado, precedentes. Consignado no acórdão a hipossuficiência e a desproporção de forças entre as partes, fica evidenciada a existência de relação de consumo, exigindo a inversão do julgado, o vedado reexame do acervo fático probatório, incidência do enunciado 7 da súmula STJ. E agravo não provido. Portanto, peço vênia ao eminente relator para divergir de seu voto no que tange a incidência do Código de Defesa do Consumidor, entendendo pela aplicabilidade da legislação consumerista ao vertente caso. Remanesce, então, a necessidade de se analisar eventual abusividade na cláusula de convenção de arbitragem, por eventualmente estar inserida em um contrato de adesão, ponto. Aqui verifico que também assiste razão ao apelante. Vejamos o disposto no artigo 51, inciso 7 do Código de Defesa do Consumidor, que diz, abro aspas, são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que, inciso 7, determinem a utilização compulsória de arbitragem. O Tribunal da Cidadania perfilha do entendimento de que a propositura de demanda judicial pelo consumidor demonstra renúncia à convenção da arbitragem, ainda que devidamente pactuada no contrato, o que afasta a cláusula compulsória. E aqui eu trago jurisprudência também do STJ, e transcrevo ela quase que em sua totalidade e aqui no RESP 1.890.50 SP da relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, da quarta turma, e é também de 1º de março de 2016. Trago outra
da ministra Nancy Andrighi, e essa é de 6 de novembro de 2012, no sentido de que, uma vez basta a simples ajuizamento de uma ação, já decai a cláusula arbitral. E aí eu digo que encerro dizendo que, feitas estas considerações, conclui-se pela ineficácia da cláusula compromissória ante a manifesta discordância do apelante em se submeter ao procedimento arbitral, por meio da propositura da presente demanda judicial. Posto isso, a cassação da sentença com a declaração de nulidade da cláusula contratual que prevê a convenção de arbitragem para a solução de eventual litígio entre as partes, trata-se de medida cogente. Ante o exposto, peço o vênio eminente relator para divergir do seu brilhante voto e dar provimento ao recurso da apelação, votando no sentido de que seja cassada a sentença vergastada ante a aplicabilidade do CDC ao caso presente e ante a ineficácia da cláusula de convenção de arbitragem. É como voto, excelência. Outra animadora Serli. Cumprimento a digníssima primeira vogal com a beleza de voto. No entanto, eu tenho um pensamento diferenciado. Acho que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor num contrato dessa natureza. Tendo visto que o advogado e parte leu o contrato e registrou o contrato e ainda reconheceu firma o contrato. E o papel que ele juntou no processo, dizendo que ele não concordava com essa cláusula de reconhecimento da arbitragem como o local para inicialmente se discutir qualquer questão relativa a esse contrato, não foi protocolado na empresa. Não tem não existe no processo nenhuma prova que diga que ele não concordou e que ele levou na construtora dizendo que ele não estava concordando. Ele simplesmente juntou no processo. Na contestação, preliminarmente, a parte disse assim: no caso dos autos, no contrato de compra e venda do imóvel urbano, na cláusula 17ª, ficou estabelecido pelas partes que ficou eleito livremente de comum acordo o Tribunal de Arbitragem de Conciliação e Mediação de Mato Grosso, colocado à rua tal, assim, para dirimir quaisquer conflitos advindos do presente contrato, através da conciliação, mediação e arbitragem, em consonância com a Lei 9.307/96. Destaca-se que constatou do contrato um campo de assinatura específica para tal cláusula, em que o autor, que é advogado, assinou de comum acordo, e inclusive reconheceu firma em cartório. Então, eu não vou aderir a tese da primeira vogal e me filio à tese do relator por esse motivo. E de mais a mais, hoje no direito moderno, a tentativa é que essas cláusulas realmente façam parte dos contratos, que as pessoas aprendam a recorrer à arbitragem, à mediação, para aprender a resolver, particularmente as suas questões, evitando a judicialização. Então, também por essa questão social ou sociológica, é que eu fundamento meu voto pedindo datíssima vênia a Vossa Excelência. Acompanho o relator. Também, bom, agora nós vamos ter, eu não vou tecer considerações, até porque vamos ter tempo para fazer uma reflexão maior sobre isso, porque teremos agora que aplicar a técnica do artigo 942 do Código de Processo, não é isso? Porque é apelação. Então, fica a Secretaria, fica adiada, então, a conclusão do julgamento para efeito de aplicação na próxima sessão da técnica do artigo 942 do processo. É a conclusão provisória do julgamento. Feita por mim. Pedido de preferência, o 3 da pauta complementar é um embargo de declaração da relatoria da eminente desembargadora Serli. Diego Pereira de Souza é o embargante, embargado João André Lopes Guerreiro. A palavra eminente relatora.
Trata-se de recurso de apelação civil interposto por Gesonita Maria dos Santos, objetivando a reforma da respeitável sentença que nos autos de ação de indenização por danos morais e estéticos, número tal, ajuizado pelo apelante em desfavor de Materclima. Acho que nós já lemos essa, não? Na continuação do julgamento? Os embargos de declaração. Acolheu o preliminar de legitimidade passiva de causa e julgou extinto o processo em resolução do mérito com base no inciso 4 do artigo 267 do Código de Processo Civil. O apelante sustenta que é impossível ao consumidor tomar conhecimento e provar o vínculo trabalhista entre o hospital e seus funcionários, cabendo tal ônus aos próprios envolvidos na relação empregatícia, e não a terceiro alheio ao vínculo. Ademais, afirma ser inegável a responsabilidade solidária do nosocômio pelos danos causados à autora dentro do centro cirúrgico, uma vez que houve negligência por parte de seu funcionário enfermeiro, que colocou a placa metálica superaquecida no local muito distante daquele onde seria realizada a cirurgia, ocasionando as queimaduras na perna da vítima. Requer, pois, a procedência do apelo para, reformada a respeitável sentença, julgar totalmente procedentes os pedidos autorais com a condenação do apelado ao pagamento da indenização a título de danos morais e estéticos. As contrarrazões foram apresentadas às folhas, momento em que os apelados refutaram os argumentos recursais e impugnaram pelo desprovimento do mesmo. É o relatório. Só um instantinho. É o número 3 da pauta. Eu estou achando que eu estou lendo o voto. É o 3. Embargo de declaração. Na complementar, né? Complementar. Desculpa. É embargo de declaração. Bem o que a excelência falou, que estava tá. reproduzindo o voto. Desculpa. Agora sim. Da pauta. 3. Essa aqui. Tiago, né? Vamos na emenda. Recurso de embargos de declaração nos embargos de declaração anterior. Apelação civil, medida cautelar de sustação de protesto, honorários advocatícios, arbitramento em fase recursal, questão devidamente analisada e julgada, omissão indemonstrada, embargos conhecidos e desprovidos. Eu estou de acordo com o voto do vereador Carlos Alberto. De acordo. É um recurso que se nega provimento. Sim, menos forte, né? Aí tem o outro também, que é o 4, que é o outro processo, também, Vossa Excelência Relatora. Recurso de embargos de declaração nos embargos de declaração anterior, apelação civil, medida cautelar de sustação do protesto, honorários advocatícios, arbitramento, fase recursal, questão devidamente analisada e julgada, omissão indemonstrada, embargos conhecidos e desprovidos. Com o voto do vereador Carlos Alberto, eu estou de acordo, recurso provido. O 23 da pauta, também da relatoria de vereadora Cerny, é uma apelação Centro-Oeste Distribuidora de Carnes, apelante e apelado, geradora de energia do Estado de Mato Grosso, Germate. Vossa Excelência tem a palavra. Apelação civil, embargos de terceiro, cerceamento de defesa e inocorrência, preliminar rejeitado. Mérito, sucessão empresarial, responsabilidade solidária da sucessora, não configurada a qualidade de terceiro, redirecionamento dos atos expropriatórios para a sucessora, possibilidade, sentença mantida, recurso desprovido. Com o voto do vereador Carlos Alberto. De acordo. Também se tratando de sucessão, então não há propriamente a condição de terceiro. Eu estou de acordo, recurso, portanto, desprovido. O 34 da pauta, apelante Banco Santander e apelado Biava e Biava Limitada. Pedido de preferência de quem? Quem que pediu preferência? Quem que é o doutor Guilherme? O senhor advoga para Biava. Biava aqui é recorrida, né? Apelado.
Estou querendo simplificar aqui, vou ver só a ementa aqui. Bom, a ementa é assim: a instituição financeira responde pela reparação de danos causados ao credor de cheque devolvido em razão do cancelamento do talonário pelo motivo 25, por falha na prestação de serviço, mas se não agiu quando é necessária a cautela a fim de evitar a abertura de conta bancária mediante fraude, bem como circulação dos títulos. Estou negando provimento ao recurso. Estou de acordo. Está de acordo? Está o recurso provido. E relato e julgo 19 da pauta. Em pedido de preferência, é uma apelação que figurou como apelante Reginaldo Silva Araújo. E apelado Fêmina, prestadora de serviços médicos. E também apelada Unimed, Cooperativa de Trabalhos Médicos. A excelência tem a palavra. Apelação Silva, ação de indenização por danos morais, plano de saúde, demora injustificada na autorização de procedimento cirúrgico. Estado gravídico da autora, falha na prestação do serviço, danos morais configurados. Exigência de cheque-calção pelo hospital, ausência de ato ilícito, internação de natureza eletiva e não emergencial. Dano material afastado, sentença reformada, recurso parcialmente provido. Foi provido para afastar. Pagamento de indenização por danos morais no montante de R$10.000 a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento. E coincidência de juros de mora de 1% a partir da citação. É esse que foi incluído. Como vota o desembargador Carlos Alberto? A vista, aguardo. Então, adiada a conclusão de julgamento em razão do pedido de vista do desembargador Carlos Alberto. Algum pedido de preferência aí? Qual que é? Foi adiado. Ah, esse é do desembargador Rubens, né? Esse está adiado. Sim, mas ele não está. Quem pediu vista foi? Ok. O problema é que tem preliminar. A preliminar depois, tem preliminar, tem que esperar. Tem que ter que participar. Sim, mas se a preliminar não ficar resolvida, não tem que votar o mérito. Então não tem jeito. Não tem como, tá? Desculpa. Sim. O 8 da pauta geral. Mais algum pedido, não? Seu? O doutor falou comigo aqui. Doutor Edgar. Doutor Edgar? Qual que é o seu? MP. Mas o seu é porque não tem jeito mesmo, tem que aguardar o desembargador Rubens. Não escutou. Não tem como. É materialmente impossível, tá? Não. O senhor lembra o número da pauta, doutor Edgar? É? 30? Não, não é o número 30. Hoje, 8h30, ele está falando. Vê lá o nome. Vamos continuar. Bom, Vossa Excelência relata em julgo 8 da pauta geral. Recurso de agravo interno em agravo interno. Apelação civil, falta de recolhimento do preparo recursal. Deserção configurada. Agravo anterior prejudicado. Precedentes. Decisão da relatora mantida. Recurso conhecido e improvido. O desembargador Carlos Alberto. Também estou de acordo, recurso provido. O 9 da pauta geral é apelante BB Financeira, apelado Francisco Ferreira Gomes, eu sou relator. 9 da pauta geral. O que é esse aqui? Agravo interno. A justiça no sentido de se aplicar as regras do TTT. A exigência de... tá. Mas o caso vê Sua Excelência como é que está na sua Câmara. Hã? Tá. A exigência da ratificação do recurso interposto antes do julgamento do desembargo da eleição se restringe às hipóteses em que, no julgamento, ocorre a alteração do julgamento. É isso? Então, eu estou negando provimento ao recurso. Voto do vereador Serli, recurso provido.
Também estou de acordo com todos os seus. Senadora Serli vota o 10 da pauta. É a massa falida do Banco Cruzeiro do Sul e agravado, melhor dizendo, Luciano Joia da Silva. Grave interno, recurso de apelação civil não conhecido, ação monitória, massa falida. Assistência judiciária, questão resolvida por ocasião do julgamento do recurso anterior, prazo para pagamento, inércia da parte, deserção configurada, precedentes, decisão da relatora mantida, recurso conhecido e improvido. Não é do Carlos Alberto? Estou de acordo. Recurso desprovido. Senadora Serli, voto 11 da pauta geral. O Banco Bradesco é o agravante e agravado é Paulo César Tavares. Você tem a palavra. Recurso de agravo interno, apelação civil, busca e apreensão, alienação fiduciária, notificação do devedor, correspondência enviada a endereço diverso do informado no contrato, mora não caracterizada, precedentes, decisão da relatora mantida, recurso conhecido e improvido. Está de acordo? Eu estou de acordo também, recurso desprovido. Agravante, Banco BMG SA é o 12 da pauta geral, senadora Serli, e agravado Juscelino da Silva Quinteiro. Grave de instrumentação declaratória de anulação de ato ilícito cumulado com indenização por danos materiais e morais, antecipação de tutela, determinação para suspensão dos descontos na folha de pagamento, cumprimento, continuidade da cobrança por boleto, não pagamento, negativação do nome do suposto devedor, descumprimento da decisão antecipatória de tutela, inocorrência, fato reconhecido pelo juízo, impossibilidade, recurso provido. Extirpar da decisão agravada a parte que menciona, pois, apesar do descumprimento das referidas decisões judiciais, que foi o pedido. Carlos Alberto, também estou de acordo, recurso provido. Ainda desembargador Serli, o 13 da pauta geral, agravante Débora dos Santos Fonseca e agravado o imóvel S.A. Grave de instrumentação declaratória de inexistência de débito, assistência judiciária gratuita, pressupostos demonstrados, recurso provido. Desembargador Carlos Alberto, também estou de acordo, recurso desprovido. O 14 da pauta geral é da minha relatoria, é um agravo de instrumento que é agravante LAA e agravado JAGA. É o 14, né? O que é isso aqui, hein? O Ministério Público não tem interesse. Vamos lá. Estou de acordo. Se a parte que figura no polo ativo da execução de alimentos é somente um dentre os 3 beneficiários da obrigação alimentar fixada em tudo família, não há falar em prosseguimento da execução na integridade do valor da débito, porquanto não se pode pretender direito alheio em nome próprio. E com essa conclusão, estou negando provimento ao recurso. Eu estou de acordo. Recurso desprovido, então. Ainda da minha relatoria, o 15 da pauta, agravante Banco Bradesco e agravado Antônio Carlos de Souza. O 15 da pauta. Vamos lá. Determinada a exclusão da tarifa de correspondente não bancário dos valores financiados, a sua restrição deve se dar da mesma forma que foi cobrada pela instituição bancária e paga pelo exequente, sob pena de enriquecimento sem causa. A omissão das 50 reservas não impede a inclusão da correção monetária nos cálculos, a partir do desembolso da parcela. E aí eu estou com essas conclusões, negando provimento ao recurso. Voto da desembargadora Serli, do Carlos Alberto, recurso desprovido. O 16 da pauta, o Banco Volkswagen, é da minha relatoria, Banco Volkswagen e agravado Divino José de Arruda. É o 16 da pauta, vamos ver o que é. Isso é algo aqui muito complicado. Busca e apreensão. A orientação da justiça é no sentido de autorizar a conversão da busca e apreensão em execução nos casos em que o bem dado em garantia for encontrado em estado de sucata. Com esse entendimento, eu estou negando provimento ao recurso e mantendo a decisão recorrida. De acordo. De acordo? Recurso desprovido. 17 é da desembargadora Serli. É um agravo de instrumento, agravante Venósimo, Rosa de Santana e Banco Pan-Americano é agravado. Grave de instrumentação monitória, assistência judiciária gratuita, pressupostos demonstrados, recurso provido.
Do caso aberto, eu também estou de acordo. Recurso provido. O 18 da pauta da minha relatoria, apelante multiplica fomento mercantil, apelado PH Faria de Oliveira Microempresa. Estou dando parcial apenas para diminuir os danos morais de 15 para 10. A gente tem mais ou menos um padrão aqui de dano moral em R$10.000, então... De acordo. Então, recurso parcialmente provido, apenas para ajustar esse... O desembargador Serli julga o 20 da pauta. Apelante Júlio César Fábio e apelantes ainda Sindicato dos Trabalhadores no Transporte Rodoviário do Norte de Mato Grosso e apelados os mesmos. Reciprocamente. Relação civil, ação de reparação de danos materiais, contrato verbal, prestação de serviço de contabilidade, cerceamento de defesa não comprovado, documentos juntados extemporaneamente, ausência de prejuízos à parte contrária, atraso na prestação de serviço de 2011, possibilidade de restituição dos valores pagos, inadimplência total dos serviços referentes ao ano de 2012, contratação de terceiro, dano material comprovado, sentença mantida, ambos os recursos desprovidos. Do caso aberto, eu também estou de acordo, recursos providos. Como deve ser adiado por insuficiência de fora, por impedimento? O 21 da pauta será adiado, desembargador Serli, porque é um impedimento de Vossa Excelência e nós não teremos, então, quórum. Né? Fica para a próxima convocar o 21 da pauta. Aí o 21. Vou convocar alguém para substituir a desembargadora Serli, seu impedimento. O 22 da pauta geral da minha relatoria é uma apelação, em figura com o apelante Gilberto Torres Alves, apelado Banco do Brasil. É o 22, né? Julgar parcialmente. A prescrição em matéria de apoio pode ser reconhecida a qualquer tempo pelo julgador, mas, uma vez decidida, torna-se inviável sua rediscussão, porque sujeita à preclusão consumativa. É isso mesmo? Estou de acordo. É isso? A prescrição ela é material, mas também se já foi rejeitada, não tem que estar reeditando ela. Então tá. Então o recurso nega provimento. Tá. O 24 da pauta geral. Apelante Itaú Unibanco, apelado Nivaldo Ribeiro Otônia, desembargadora Serli, relatora. Custo de apelação civil, ação declaratória de inexistência de débito acumulada com indenização por danos morais, empréstimo, ausência de prova da relação jurídica, fraude na contratação por terceiros, inscrição indevida de nome nos cadastros de negativação ao crédito, dano moral em ré ipsa, configuração, recurso desprovido. Recurso desprovido. 25 da pauta da minha relatoria. Minha. Opa. E esse 25 aqui? é minha. 30, esse aqui é 3? É o 23. 25 da pauta, desembargadora Serli, apelante Antônio Santana Ferreira Mendes e apelado Nair Bento Figueiredo Mendes. É o inventário. Recurso de apelação civil, inventário, bens do espólio, imóvel residencial construído com recurso financeiro obtido pelo falecido junto à instituição bancária antes da celebração do casamento. Regime de comunhão parcial de bens. Conjunto probatório demonstrado que a quitação do financiamento ocorreu na constância do casamento. Esforço comum do casal. Aplicação do artigo 271, inciso 1 do Código Civil de 16. Pagamento de tributos e despesas antecipados pelos herdeiros ascendentes. Dever do cônjuge supérstite de reembolsar os herdeiros ascendentes em 50% dos valores antecipados. Recurso parcialmente provido. Também estou de acordo, recurso parcialmente provido. 26 da... E apelado Banco Bradesco. Senadora Serli. Apelação civil, danos materiais e morais em procedência com fundamento diverso do alegado pelas partes, fundamento extrapetita e inocorrência, envio de duplicados para apontamento, comprovação parcial, extravio, dano moral material comprovado, danos morais e inocorrência, mero descumprimento contratual, recurso parcialmente provido. Berta. Nem estou de acordo, recurso parcialmente provido. 27 da pauta geral, senadora Serli. Apelante Agropecuária Caximba e apelado Raimundo Laurindo Silva, uso capião.
Apelação civil, ação de uso capião, custas e honorários advocatícios. Não oposição de resistência, sucumbência afastada, recurso provido. E aqui. Com o voto do senador Carlos Alberto, também estou de acordo. Recurso provido. 28 da pauta da senadora Serli, apelante Naftali Bastos Serra e apelado Embratel Telecomunicações. Apelação civil, ação declaratória de inexistência de débito acumulado com indenização por danos morais, serviço de TV por assinatura não contratados, cobrança indevida, falha na prestação de serviço comprovada, ato ilícito reconhecido pelo sentenciante, responsabilidade objetiva, dano em ré ipsa, negativação pré-existente, débito reconhecido judicialmente como indevido, inaplicabilidade da súmula 385 do STJ, dever de indenizar configurado, recurso provido. Senador Carlos Alberto, também estou de acordo. Recurso parcialmente provido aí. Não, recurso provido, né? 29 da pauta geral, ainda de senadora Serli, apelante Tangará Shopping, apelado Valdeci Ferreira. Você tem a palavra. Apelação civil, ação de indenização por danos materiais, furto de veículo em estacionamento de shopping center, compra realizada em supermercado localizado no mesmo pátio, lojista condômino, ressarcimento devido, gratuidade do serviço oferecido, irrelevância, valor arbitrado, inobservância da tabela FIP, redução, viabilidade, honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, possibilidade, custo parcialmente provido. Também estou de acordo, recurso parcialmente. A pauta é apelante Banco Bradesco e apelado Darcy Vichoski. O 30, eu estou provendo o apelo para afastar a prescrição e mandar prosseguir na origem. Estou de acordo. De acordo, Carlos? Está recurso provido. 31, senadora Serli. 31 da pauta, Telefônica Brasil apelante, apelado Unimed, Vale do Jauru. Você tem a palavra. Apelação civil, ação de indenização por danos morais, serviço de telefonia móvel, plano empresarial, cobrança de valores que excedem a franquia contratada, impugnação administrativa das faturas, valores que estavam sendo consignados em ação própria, negativação do nome da autora, falha na prestação de serviços caracterizado, dever de indenizar configurado, dano em ré ipsa, redução do quanto indenizatório, possibilidade, sentença parcialmente reformada, recurso parcialmente provido. Senador Carlos Alberto, também estou de acordo, recurso parcialmente provido. 32 da pauta, senadora Serli, apelante Telefônica Brasil, apelado Unimed, Vale do Jauru. Apelação civil, ação de rescisão de contrato acumulado com indenização por perdas e danos, serviço de telefonia móvel, plano empresarial, cobrança de valores que excedem a franquia contratada, impugnação administrativa das faturas, valores que estavam sendo consignados em ação própria, suspensão do serviço enquanto pendia discussão dos débitos, falha na prestação de serviço caracterizado, dever de indenizar configurado, redução do quanto indenizatório, possibilidade, sentença parcialmente informada, recurso parcialmente provido. Carlos Alberto, também estou de acordo, recurso parcialmente provido. 33 da pauta, senadora Serli, apelante Josevan da Silva e apelado Maria Aparecida, e também reciprocamente apelante e apelado. Apelação civil, ação de restituição de valores acumulados com danos morais, julgamento extrapetita e inocorrência, condenação do autor ao pagamento de aluguéis, inovação recursal, falta de interesse recursal, preliminares de ofício, contrato verbal de locação, efetivação de reforma no imóvel pelo pretenso locatário, desfazimento do pacto antes da ocupação da casa, ressarcimento dos gastos com os reparos, possibilidade. Recibos de gastos, documentos hábeis para comprovação dos gastos, recibo de mão de obra firmado pelo ex-marido da contratante, irrelevância, litigância de má-fé, inocorrência, ônus sucumbencial, rateio proporcional de 50% para cada litigante, viabilidade, dano moral não configurado, mero descumprimento contratual, condenação à devolução de arras em dobro, inviabilidade, cabimento apenas em contrato translativo de domínio e mediante expressa previsão contratual. Primeiro recurso parcialmente provido, segundo recurso desprovido. Senador Carlos Alberto, também estou de acordo, recurso primeiro recurso provido. Primeiro recurso parcialmente provido. Segundo recurso desprovido. Então, segundo recurso desprovido.
35 da pauta da minha relatoria, Domingos Sávio da Silva, microempresa e apelada editora Caras. Que é isso aqui? As indevidas, a utilização da marca e divulgação de parceria não contratada demonstra ato ilícito. A perda por dano moral de pessoas jurídicas desafia a demonstração de eventual prejuízo, Eu estou parcial para o aumento da regulação. Você quer que dê esse voto? Ah, não sei. Não, já viu? Está de acordo? 35. Eu estou parcial, parcialmente. O recurso apenas para efeito dos honorários. Eu tenho outra. É quem aqui? Eu sei que é seu. Domingos Sávio da Silva, microempresa e editora Caras. Vou ler aqui. Não, é que aqui, para mim, foi lançado 35 como Banco Santander contra Biava versus Bianca. É porque isso aí foi feito pedido de preferência. 35, Era então 34. Esse é Agora sim. Ah. De acordo. Está de acordo, Madame? Então, recurso parcialmente provido. O 36 da pauta é também da minha relatoria. É apelante Francisco de Paula Júnior, apelado Petroluz Dias, da parcial para inverter os ônus da sucumbência. Na aplicação do artigo 940, depende da demonstração da cobrança. Cabe ao autor arcar com o ônus da sucumbência, quando, mesmo após a liquidação do débito, antes da citação, pede. Aqui foi uma situação interessante. A empresa propôs a ação, essa Petroluz, e acho que era uma execução. Só que tinha recebido o dinheiro lá. Recebeu o dinheiro e não desistiu da ação. E lá na frente ela desistiu. Aí a pessoa teve que contratar o advogado para se defender. Tem que pagar o honorário mesmo, né? É isso, meu Deus? Sim. Então, dar parcial cumprimento apenas para inverter o ônus da sucumbência. O 37, Madura Serli, apelante imobiliário Irmãos Nogueira e apelado Antônio Marco Belarmino. Apelação civil, ação de rescisão contratual acumulado com pedido de devolução de parcelas pagas, aquisição de bem imóvel, resilição contratual, retenção dos valores pagos pelo promitente comprador, ressarcimento dos prejuízos suportados pela construtora, limite de 10% a 25% dos valores pagos, precedente o STJ, incidência de juros de mora na parcela a ser restituída, termo inicial, trânsito em julgado da demanda, sentença informada, recurso parcialmente provido. Senador Carlos Alberto. Também estou de acordo, recurso parcialmente provido. 38 da pauta da minha relatoria é dano moral. Botou R$5.000 aqui e eu estou mantendo porque o débito era R$592. Estou muito desproporcional, estou negando provimento ao recurso. Estou de acordo. Nós temos um padrão de 10 mil, mas o trem é R$500, fica esquisito, né? Condenado em 3 mil, em 2 mil, 4 mil, 5 mil. Fica do jeito que está. E ele recorre, e é da assistência judiciária, vamos negar o provimento. A pessoa está recorrendo porque não paga a custa, a parte contrária, que sempre recorre. Não entendi muito bem. Dano moral. Isso. Contra banco. Isso. O juiz condenou em R$3.000. Ele quer mais. Aí ele recorre, vai levar para 10. Isso. Só quem está recorrendo quer gratuidade, assistência judiciária. Por que está recorrendo? Porque tem a vantagem, pô. Na parte contrária do condenado não recorreu. Então a gente prestigia a parte contrária que não recorre. E ele fica querendo mais, aí porque não paga a custa. E é também uma maneira de evitar a judicialização e enxurrada de negócio. Concordo. Não dá provimento. A não ser que foi um caso muito absurdo. Mas o contrário. Sou completamente a favor. Mas quando ambos recorrem. Aí é outro papo. Então recorrendo. Agora o 39 da pauta, apelante. É isso? É. Apelante Domingos Faria, apelado Santa Fé, insumo. Isso aqui é uma confusão que eu vou te contar, viu? Deve ser concedido o prazo para recolhimento das custas prévias quando indeferida a justiça gratuita. Tem que dar um prazo para recolher, né? Ser evidenciou a falta de condições financeiras de arcar com assuntos processuais se o conjunto é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, há que ser deferido. Eu estou dando provimento ao recurso. Estou de acordo. Obrigado, Carlos Alberto. De acordo, então, recurso provido. O 30... 40. 43? 40. Cadê o 40?
Vereador Serli, 40 da pauta geral, apelante ativa, multiempreendimento, apelado Cátia Vicente. Apelação civil, aquisição de lotes em empreendimento imobiliário, irregularidade no loteamento, ausência de autorização do projeto de loteamento e registro imobiliário, nulidade do negócio jurídico, objeto ilícito, responsabilidade da empresa requerida, retorno ao status quo ante, restituição dos valores pagos, juro de mora, incidência a partir da citação, correção monetária, incidência a partir do desembolso de cada parcela, sentença mantida, recurso desprovido. Eu, Carlos Alberto, também estou de acordo. Não pode vender lote sem registrar loteamento. 41 da pauta, senadora Serli, apelante à cooperativa Unimed e apelado a Dil Alves da Costa. Apelação civil, ação de obrigação de fazer acumulada com indenização, plano de saúde, aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, administração de medicação em ambiente hospitalar, recusa da operadora do plano de saúde em liberar o tratamento, existência de indicação médica, procedimento com urgência comprovada em laudo pericial judicial, prevalência do direito à vida do autor, recusa indevida, cláusula contratual restritiva, abusividade demonstrada, dano moral em ré ipsa, valor exorbitante, redução, possibilidade, sentença parcialmente reformada, recurso parcialmente provido. Alberto, também estou de acordo, recurso parcialmente provido. 42, senadora Serli, apelante Itaú Seguro, apelado Lucélio Oliveira Rubim. Curso de apelação civil, ação de cobrança, seguro obrigatório de PVAT, prescrição, ciência inequívoca da invalidez que depende de laudo médico, prejudicial de prescrição rejeitada, salário mínimo, aplicabilidade assistente anterior à égide da medida provisória 340/2006, ajuste da condenação ao previsto na tabela SUSEP, necessidade, honorários advocatícios mantidos, recurso conhecido e parcialmente provido. Também estou de acordo, recurso parcialmente provido. 43 da pauta da minha relatoria, apelante ao Banco Mercedes-Benz e apelante à transportadora Gabriele. Vamos ver se em caso de realização de acordo entre as partes para pagamento em parcelas da obrigação, suspende o processo para cumprimento da obrigação pelo teor do artigo 265, com similar do 313.2. É isso? Então, é a coisa, mas recurso que se dá provimento. O juiz extingue o processo, pode extinguir, pô. Pauta eletrônica, tá? Da pauta eletrônica. Cor de rosa. Esses aqui tudo eletrônico. Esse aqui tudo eletrônico? PJI, O que faz no PJI? Não, Eu também. Também? Então, vamos lá. Então, Então, vamos lá. É o embargante Ivan Carlos, apelado Lopes Comércio, recurso desprovido. Aqui agravo número, então, agravante Edmilson Leite Barbosa, agravada Deusalina Amaro Moura, recurso desprovido. Agravante Unimed, agravado Luciele Conceição, recurso desprovido. E agravante José Felipe Messia, e agravada Energisa, recurso desprovido. E por fim, Isaura Aparecida da Silva Porto Seguro, recurso a que se dá provimento para fim de determinar que o cálculo da indenização securitária referente ao grau de invalidez da autora se dê pelo salário mínimo vigente à época. Tal. Pauta complementar. Pauta complementar. 6 da pauta da minha relatoria, e não divisei defeito no acordo embargado, estou negando provimento ao recurso, estou de acordo, recurso desprovido. E desembargadora Serli, 1, 2, 3, 4 e 5 são embargo de declaração, em que esse aqui já precisou de for julgado? Já, precisou de for julgado. Então, na verdade, é 1, 2 e 5. E você não estaria desprovendo, né? Então, estou de acordo para o resolver recurso desprovido. Mais alguma coisa? Nada mais havendo, declaro encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos, particularmente nosso estimado desembargador Carlos Alberto, que ele vai passar por um regime de semi-escravidão aqui, por uns 30 dias. Muito obrigado, agradecendo a nossa estimada desembargadora doutora Ângela Gadelha.